Olá, alunos! Eu sou a professora Luciana e na aula de hoje eu vou apresentar o conteúdo de números para vocês na diversidade cultural. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre a origem do sistema de numeração com o objetivo de aprendermos sobre classes e ordens, tá? Então, tudo começou muito antigamente, quando o homem ele sentiu a necessidade de contar, né? Então os povos eles tinham filhos, tinham animais, plantações e várias outras coisas. Então cada povo desenvolveu um tipo de grafia para os números e consequentemente houve sistemas numéricos diferentes. Então eu deixei aí sobre a mesa de cada um de vocês uma tabela com os números egípcios, sumério, romanos e a evolução até chegar ao indo-arábico, que é o que conhecemos e utilizamos hoje, tá? Então acompanha aí comigo o quadro dos números egípcios. Se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? E porque é simples, mas é muito importante, porque faz parte da nossa história. Então é a cultura do desenvolvimento dos números, né? Então, os egípcios, ele foi o desenvolvido pelas civilizações que viviam no vale do rio Nilo. Então, o símbolo do bastão, como vocês veem aí, representa o valor número 1. O símbolo do calcanhar representa o valor 10. O número 100 é representado por uma corda. E assim até o símbolo do homem de joelhos, que é a última figura que vocês veem aí na tabela, que representa 1.000.000, que nada mais é do que 10 elevado a 6, né? E se vocês observarem bem, os números eram representados de 10 em 10, e isso é uma característica, tá? Pois a base do sistema era o 10 e os símbolos só poderiam ser repetidos até 9 vezes. Assim, eles poderiam representar diversos números, sem se importar com a ordem dos símbolos, tá? Então, ao contrário do nosso sistema de numeração atual, que se nós colocarmos em diferente posição, vai ter um problemão com a conta, então dá uma diferença gigante, né? Então esses povos, na verdade, eles foram os únicos na história que temos registro, né, que criaram um símbolo para o número 1.000.000. Então isso também é bastante interessante aí que vocês saibam, tá? Então, voltando para nossa aula, vamos falar sobre classe e ordem. Cada algarismo representa uma ordem e classe, tá? Ordem de classe. Classe de unidade, de milhar e de milhões. Claro que tem mais, né? Mas eu vou falar sobre essas mais básicas, tá? Então, a cada 3 números de classe, ou seja, a cada 3 algarismos, muda a ordem. Ah, professora, e qual seria essa ordem, tá? A ordem da unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante. Tá? Então, se pegarmos o número 5 e colocarmos na primeira casinha, ele representa 5 unidades. Já quando colocamos ele na segunda casa, são 5 dezenas, ou seja, 50 unidades. Na terceira casa, 5 centenas, que são 500 unidades e assim por diante. Ah, e por que que isso é importante? Porque cada número tem a sua posição de classe e isso importa, tá? Importa quando? Na hora de somar, de subtrair, multiplicar, dividir. Então, se você colocar o número na sua devida posição, a sua conta vai ficar certinha. Agora, se você não colocá-lo na casinha certa, ou seja, na sua devida posição, a sua conta acaba ficando errada. Então, ou seja, se nós escrevermos aí, por exemplo, o número 35 e o número 53, percebem que os algarismos são os mesmos? 5 e 3, mas eles representam
números diferentes, sendo 35 menor que o 53, tá? Então, essa aula é para que fique claro para vocês, né, a ordem da classe e que ela importa muito, ela sempre vai importar nas suas contas de subtração, multiplicação, divisão e adição. Então, sempre se atentem nisso. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e assim por diante, tá? Dessa forma, nós vamos utilizar isso daí para sempre, né? Então, o nosso aprendizado, ele tem, parece que é simples, mas ele vai importar na nossa matemática daqui até o final do ano, tá? Em tudo que nós vermos, isso vai importar muito. Então, para fecharmos, tá? No verso dessa mesma folhinha, eu coloquei nome, espaço, número, espaço, onde vocês vão preencher com o nome e número de vocês. Vão fazer esses exercícios, tá? De acordo com essa explicação da aula de hoje e vai me entregar, tá? Essa atividade, ela é válida como presença, porque como vocês notaram no início da aula, eu não fiz a chamada, tá? Então, essa atividade fica válida como presente. Eu encerro aqui a aula, nós vamos para o intervalo agora. Quando voltarmos, vocês fazem a atividade e tiramos qualquer dúvida na hora da correção, tudo bem? Muito obrigada, alunos, e bom intervalo para vocês.